Amada Maria, benfeitora da humanidade, com teu manto azul nos cobre da tua graça e luz. Lava-nos com tuas lágrimas aos pés da cruz, de todas as nossas falhas, pecados ou erros. Proteja-nos com vossa missão de mãe no mundo. Ampara a teus filhos em necessidade e sofrimento. Dá-lhes o consolo e conforto do teu seio fraterno. Abençoa-nos com tua lâmpada de ternura e iluminar o nosso caminho para a redenção junto ao teu Filho. Amado Jesus, assim seja. Amado conviva, preparei-te a casa, adornando-a com as mais belas flores. O dia vestiu-se de especial beleza, porque eu te esperava. O sol, dourando o jardim, reverberava na vidraça e multicoloriu o meu interior sombrio. Alongaram-se as horas, o anoitecer avizinhou-se através do crepúsculo. Não me impacientei. O transcorrer das horas tornava ainda mais preciosa a hora da tua chegada. E tu vieste. Chegaste no outono da minha vida, no lusco-fusco do meu entardecer, mas aquecerás com a tua presença o inverno que se aproxima. És o lume em minha lareira, o pão na mesa. És o sal da vida e o fermento do pão. És o trigal maduro, a espiga dourada. És água no vaso saciando a sede. És o vinho que não embriaga, mas aquece a alma. És o cobertor nas noites frias e a brisa mansa nas horas de calor. És a chuva a umedecer o ressequido solo da minha existência. És o amor em todo o seu esplendor. Amado conviva da minha casa, nunca partirás. Onde tu fores, eu também irei. Onde repousares, aí repousarei. Estás em mim e eu de ti faço parte, pois nasci para a vida através do teu amor. Um espírito amigo pela psicografia de Vera Cohen. Senhor da vida, mestre querido, aqui nos encontramos de mãos dadas, corações unidos, para te receber em nossos lares, neste momento importante das nossas terças-feiras. Te rogamos, Mestre Jesus, o auxílio e o amparo do mentor da nossa sociedade espírita, Paz e Luz, o irmão Prado e suas equipes. Que nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, nos auxiliando nessa conexão contigo e no entendimento das tuas lições. Sabemos, Mestre, que nessa hora todos os que se conectam recebem o atendimento necessário. Desejamos que todos sejam tocados pelas vibrações superiores e que essas vibrações sejam multiplicadas a todos os corações. E assim, com a tua permissão, Mestre querido, com a permissão do irmão Prado, iniciamos o trabalho, as reflexões dessa noite, sempre na maior confiança. Muito obrigada, que assim seja. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me.
O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens, ingratos, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão. Não misturei as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade. Há mais de 2000 anos, Cristo já vem fazendo um chamamento para todos nós, como espíritos, às vezes encarnados, às vezes desencarnados, mas sempre em processo de evolução. Muitas vezes retardando a nossa caminhada, perdendo grandes oportunidades, outras vezes aproveitando e seguindo em frente. O Espiritismo nos esclarece que hoje nós estamos na nossa melhor versão. Baseado nisso, nos chega as informações, nos chega o conhecimento, e que esse conhecimento deve, em princípio, nos ser um auxílio para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Anteriormente, talvez pudéssemos alegar que não sabíamos, que não tínhamos o conhecimento. Hoje, com o Espiritismo, esse motivo já não pode ser alegado. Nós podemos alegar a nossa falta de fé, a nossa falta de crer em algo, ou muitas vezes nem crer em Deus,
né, que muitas vezes as pessoas estão em determinado grau de sofrimento, né, que se permitem dizer, né, Deus não existe, porque se Deus existisse, não deixaria eu passar por isso, por aquilo, por aquele outro sofrimento. Quando na realidade hoje as informações todas a esse respeito já estão à nossa disposição para nos esclarecer, para nos ajudar, a nos auxiliar, né, a nos transformarmos, a fazermos a nossa reforma íntima, sem precisar nos impor nada, simplesmente nos permitir buscar o conhecimento, né, praticando bem, praticando a verdade, né, amai-vos e instruí-vos, né, que então possamos amar mais, que possamos nos instruir mais, porque através do aprendizado do conhecimento teremos uma possibilidade maior de acelerar esse processo, né, verdadeiramente, não ficando parado pelo caminho, aguardando resultados dos quais não somos merecedores ainda. Nós temos que, para receber o nosso salário no final do mês, nós temos que trabalhar para que isso venha a acontecer, né? Não adianta nós querermos o salário e não desejar, não querermos o trabalho, né? Então, sabendo nisso, baseado nisso, nós temos o direito, nós temos o dever, nós temos o livre-arbítrio, que nada nos é imposto. Nós é que temos que estar atento, fazer uma reflexão sobre tudo que acontece conosco, quais os motivos, né? Por que Deus é tão bom para nós, que permite tantas encarnações. Só que não nos esqueçamos que os tempos estão, né, findos aqui na Terra para aquelas pessoas que não quiserem se modificar, né? Porque a Terra vai deixar de ser um lugar de expiação, né, resgates e expiações, e passar para, né, vai ser um lugar de regeneração, né? Um lugar onde espíritos mais esclarecidos, espíritos já em estágio mais evoluído, permanecerão aqui, né? Pessoas com mais desejo de praticar o bem, de praticar a caridade, né, de evoluírem verdadeiramente, e não permanecer aqui. E quem não pensar assim, né, quem não acreditar que isso seja possível, vão ser relegados para outros mundos, onde talvez terão que passar por mais situações bastante difíceis, de sofrimento, de dores, para que desejem, né, uma mudança verdadeira. Que possamos aproveitar nessa oportunidade, buscar o esclarecimento, buscar nos instruir, buscar aprender, buscar praticar, né, a caridade. Nós temos o dever para conosco mesmo de buscar essa reforma íntima. E não é tão difícil. Depende de cada um de nós, né? Acreditar que existe um Deus bom, soberanamente bom e justo, né? E que Ele nos ama e que é o melhor para nós. E que através, muitas vezes, do sofrimento, das dores, é que vamos nos melhorando, vamos resgatando nossos erros do passado e vamos progredindo, né? Que é isso que temos que ter em mente. Nós temos a possibilidade da perfeição. Nós temos que ter um começo, né? Então, que começamos o quanto antes a essa transformação moral em nós, né? Praticando o bem, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo e buscar cada vez mais o conhecimento. Porque na medida que nós conheceremos a verdade, isso vai nos transformando e isso vai servindo de instrumento, né, de auxílio para que essa evolução aconteça em nós e naquelas criaturas que estão junto a nós por vários motivos, né? Então que todos possam buscar, né, essa postura verdadeiramente, que é o que o Cristo nos faz o chamamento há mais de 2000 anos. Uma boa noite a todos e que assim seja. Boa noite a todos. Em A Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho, tópico Anunciação do Consolador, Kardec apresenta esse passo para análise. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará
outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembreis de tudo que vos tenho dito. São João, versículo 14 a 15, a 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, a Gênese, capítulo 17, item 35, página 439. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Sou a verdade. Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Na reunião de 9 de abril de 1856, o diálogo com o Espírito da Verdade termina com a pergunta de Allan Kardec sobre a proteção que teria. Disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas. Demais se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por esta forma cumprida, porque, de fato, ele é o verdadeiro Consolador. Nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e de vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos deste a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam,
que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos deste um fardo a carregar, Senhor. Não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta às vezes no caminho. Tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora, e que a vossa justiça os poupe, e permita aos vossos bons espíritos trazer-lhes o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai, ó Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza, mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado e preparar-se para conquistar o futuro. Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Boa noite a todos. Referente à pergunta do Livro dos Espíritos tratado nesta noite, Miramês nos esclarece que quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual, e as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios e hábitos inconvenientes para a paz espiritual. E mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é de sentimento comum das criaturas defender e gostar da pessoa virtuosa, e com o espaço de tempo estudar, pregar e, por fim, passar à prática dessas qualidades nobres ensinadas por Jesus, descritas no Evangelho da sua vida. Vera Lúcia Nuzzi nos esclarece da seguinte forma: somos seres espirituais temporariamente encarnados para desenvolvermos a sabedoria e a capacidade de amar. O objetivo da reencarnação é proporcionar experiências que contribuam com o nosso progresso espiritual. Deus nos criou simples e ignorante, com o potencial imenso a ser desenvolvido, o potencial divino que nos incita a progredir intelectual e moralmente, pois somos fadados a alcançar a perfeição. Como estamos em processo de aperfeiçoamento, todos nós temos virtudes e vícios. Podemos definir virtudes como sendo tendências comportamentais e cultivo de valores que contribuem para a nossa evolução espiritual. Podemos definir vícios como sendo tendências comportamentais e cultivo de valores que impedem ou prejudicam o nosso progresso espirituais, tais como fixações em ideias, emoções
e ações negativas ou que nos desequilibram. As virtudes são alcançadas à medida que passamos pelas experiências e superamos nossas deficiências. Jesus foi o espírito mais evoluído que já encarnou neste planeta, o maior exemplo de virtudes, de capacidade de amar, e ele nos deixou a fórmula para nos aperfeiçoarmos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quanto mais qualidades ou virtudes conquistamos, mais desfrutamos os prazeres destas conquistas. Quanto mais defeitos ou virtudes mantemos, mais sofremos as consequências das imperfeições. Comumente, associamos a ideia de vícios à dependência, ao uso de bebidas alcoólicas, às drogas, ao jogo, ao sexo desgarrado, mas além destes existem os vícios morais, muito mais disseminados na humanidade. Vamos explicá-los. O orgulho, onde temos dificuldades de admitir nossas falhas e fraquezas e queremos ser melhores que os outros. Esquecemos que todos somos criaturas de Deus, portanto, todos somos iguais, e que percebemos nossas deficiências. Estamos nos conhecendo melhor e com melhores condições de as transformarmos em qualidades e evoluirmos. O egoísmo, quando só pensamos em nós mesmos e esquecemos que todos têm direitos e necessidades iguais. Sede de poder, quando queremos dominar e controlar o modo de pensar, sentir e agir do outro, impondo nosso ponto de vista e vontade. Muitas vezes, amparando-nos em premissas que acreditamos justificar nosso modo de ser, esquecemos que cada um tem seu ritmo evolutivo e sua história pessoal. A violência, quando cultivamos a raiva, o ódio, o desamor, a violência tem por base sentimentos complexos. Pode estar relacionada com um orgulho ferido ou um egoísmo extremo, ou ao autoritarismo exacerbado, e principalmente a dificuldade de amar e perdoar ao outro e a si mesmo. Podemos citar ainda a vaidade excessiva, o medo exagerado, a autodesvalorização, enfim, uma série de vícios morais. Quando conseguimos enxergar e aceitar nossas falhas, percebemos que ninguém é perfeito e que as imperfeições fazem parte do trilhar evolutivo da humanidade. Com a aceitação, temos melhores condições de transformar o orgulho em humildade, o egoísmo em solidariedade, o autoritarismo em diplomacia, a violência em amor, o medo em coragem, a tristeza em alegria, a apatia em entusiasmo, a autodesvalorização em autoaceitação. Temos condições de melhorar a nós mesmos, aumentando nossa autoestima e convivendo mais positivamente com o próximo e com a vida. Pai, volto a ti ante minhas dificuldades. São noites sem dormir. As preocupações surgem como fantasmas. Dias de angústia sem solução. Falta tudo, falta o pão. Falta água, falta luz, falta o chão. Quem tem saúde não tem o que comer. Quem tem o que comer, falta saúde. A incerteza no emprego, a eterna busca do desempregado por uma colocação. Tantos que esperam por alguém
que lhe estenda a mão. Que não falte a compaixão ante as angústias e a solidão. Só nos resta pedir que não nos falte fé, nem Deus no coração. Que Jesus Cristo nos traga a cura, o alívio e a solução. Que assim seja. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra. Somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos, inibições, contraídas em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Amigos, confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Atendamos à saúde através da serenidade e esperemos a bênção de Jesus, que nunca nos desampara, entregando a Ele, nosso Senhor e Mestre, nossas mãos e caminhemos, guardando a certeza de que a sua infinita bondade jamais nos faltará. Abençoemos e amemos sempre, e com assistência e amparo do mundo espiritual, brilhe nossa luz. Com fé viva em Deus e em nós mesmos, sigamos adiante, hoje e sempre.
amigo de Belo Horizonte disse um dia ao Chico: tenho ido ao centro Luiz Gonzaga sempre que me é possível, e nas preces tenho rogado a loteria. E vendo a estranheza do médium, acentuou: se eu ganhar, darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. Os dias correram e o homem ganhou a sorte grande, 200.000 cruzeiros. Quando isso aconteceu, sumiu de Pedro Leopoldo. Se via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer na prosperidade crescente que o céu lhe concedera. Em minha ingenuidade, prometi uma dádiva a um centro espírita, se melhorasse de sorte. Quanta asneira falamos sem perceber. 14 anos rolaram e o homem da sorte grande morreu. Passado alguns dias, apareceu em espírito numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico, Chico, disse ao médium, buscando abraçá-lo. Preciso pagar a minha dívida. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde demais, respondeu o médium. O câmbio mudou para você. Não se preocupe. A sua fortuna está em outras mãos. Por quê? Nada disso. O dinheiro é meu. Já foi, meu irmão. Você está desencarnado. A entidade gritou e acabou perguntando em lágrimas: e agora o que fazer? Mas Chico lhe respondeu: esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Jesus nossas contas e tudo estará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se chorando. Amados filhos em Deus, possa a paz do Senhor Jesus estar conosco. Lembramos a palavra de São Luís, que já naquela época concitava a sociedade espírita a se aterem rigorosamente à filosofia e moral cristã, conclamando ao horizonte maior do amor. Alertam-nos os bons espíritos sobre as nossas atitudes, que devem pautar-se em conformidade com as lições do Evangelho. Contemplamos na espiritualidade o crescimento da doutrina dos espíritos, mas os que se agregam para o modismo esquecem que a reforma moral preconizada pelos espíritos é prioridade neste empreendimento. Atualmente buscam o exótico e maravilhoso. Pela mensagem de São Luís vemos que a doutrina é simples, que o espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair nem muito nem pouco dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Os espíritas hoje detêm-se em questões menores esquecidas de que a caridade é a questão maior. Sejamos simples, como simples é Jesus. Sejamos bons como Ele o é. Oremos pelos que sofrem, recusando os acenos mirabolantes de exotismo estranho à nossa doutrina. Mantenhamos-nos atentos aos que recebe de Jesus e ao que o Sr. Allan Kardec nos deixou. Meditemos sobre o ensino dos Espíritos, assimilando a simplicidade e a harmonia das suas mensagens.
Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possam estar conosco nesta noite, agradecendo a todos que trabalharam para que esta noite tenha sido tão especial, tanto para as pessoas encarnadas como para os desencarnados. Que a tua luz, Senhor Jesus, se faça hoje e sempre, e damos por encerrados nossos trabalhos mediúnicos desta noite. Que assim seja.